Vamos falar um pouco sobre sua carreira. Sua carreira começou lutando de kimono, né? Minha primeira luta foi com 4 anos de idade. Aliás, desculpa, eu comecei a treinar de kimono com 4 anos e minha primeira luta, meu primeiro campeonato foi com 6 anos. I started training. My career began with the kimono. I started training in the gi at 4 years old, and my first championship was at 6 years old. Eu fiz a minha primeira competição, era a academia do meu pai contra a escola que ele dava aula. Então foi uma competição bem caseirinha, as criançadas todas. My first competition was a kids competition. It was the academy of my father, another school that he taught at. So it was like an interclub style competition. Aí eu venci ali, fui levando, fui indo. Vivia dentro da academia, mas só que na cidade de Petrópolis tinha pouca competição. Aí eu fui para Carson, quando eu completei meus 18 anos, fui para Carson. So I was winning there all the time, but there was few people to fight. There was few competitions. So when I was 18, that's when the real competition career began. When I went to Carson's. Eu não tive grandes desafios, porque como eu vivia na luta desde pequeno, aquilo para mim era como se fosse parte da minha vida ali, era normal, botar o kimono e treinar era normal. Então eu fui até a faixa roxa sem ter problema nenhum. I didn't have any great challenges as a kid. Up until the point that I arrived at the purple belt, there was nobody really gave me any problems because I was born into it. I was in the gym every day. Até eu cheguei à faixa roxa da seguinte forma: eu cheguei na academia, tinha um campeonato para lutar no sábado e eu cheguei para treinar na quinta-feira na academia. Aí o Carson me chamou e falou: Crésio, eu tenho 2 surpresas para você, tá? Uma boa e uma ruim. Aí eu falei: pô, qual é a boa? Bom, a boa é que você passou para a faixa roxa, vai lutar no evento agora na faixa roxa, quer dizer, 2 semanas depois. Eu falei: pô, Carson, mas eu não estou nem preparado com a cabeça para lutar na faixa roxa. Ele: não, se preocupa não. A segunda é que a primeira luta sua vai ser com o Renzo Gracie e eu quero que tu dê um pau nele. So I arrived at Carson's and he said, I've got 2 surprises for you. One's good, one's bad. So one, you're going to go to the purple belt, and you're going to get to compete in 2 weeks' time. He said, and the first fight is going to be Renzo Gracie. E aí eu tinha a responsabilidade de inaugurar minha faixa roxa em competição, uma faixa roxa de 2 dias, com o Renzo Gracie, que era o campeão da categoria e que estava já acostumado na roxa há muito tempo. So I had the responsibility to harden the belt, to prove the belt immediately. A belt that's two days old, with against the champion of the division, who'd been there for 2 years. Então eu venci a luta. Foi uma luta muito dura, mas não pela igualdade técnica, mas sim pelo meu nervosismo de estar enfrentando um Gracie e numa faixa diferente. So I won the fight, but the fight was tough. It was a real tough fight. Not because of a great technical difference, because of my nerves in confronting a big name, the Gracie, and fighting for the first time in a new belt category. E aí, depois que eu venci isso aí, eu já comecei a ficar um pouco mais respeitado dentro da equipe, né? Porque venceu de um Gracie, venceu ali. Once I won that, then I started to be a little bit more respected within the team, because I'd beaten the Gracie, I proved myself. Comecei a ser convidado pelos faixas pretas a fazer parte do treino de elite deles. I started to get invited to the black belt training, started to train with the elite. Eu era um dos poucos, assim, no caso, que era convidado como faixa roxa ou faixa marrom a fazer parte do treino dos pretos. I was one of the few who were fortunate to be invited into the black belt training out of the ranks of the purple and brown belts. Depois passou-se um ano, o Renzo treinou muito, a gente veio fazer a segunda luta. After 1 year, we've both been training a lot, and me and Renzo did the second fight. Essa já na faixa marrom. This was at brown belt. E aí o Renzo caiu logo de cara na chave com um companheiro meu de equipe. So Crezzo was
Renzo was in the bracket with a teammate of mine in the other side of the bracket. E eu caí na outra chave, então a gente só se cruzava na final. So we could only meet in the final. Eu acreditava que dessa vez eu não iria lutar com o Renzo, porque eu achava que o Serginho iria vencer. I didn't think I was going to get the fight Renzo this time because I thought Serginho was going to get the win. O Renzo massacrou o Serginho. But this time Renzo massacred Serginho. Massacrou, finalizou em 3 minutos. He finished him in 3 minutes. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, pô, eu sou do mesmo nível que o Serginho. So I started to get worried because I was thinking, man, I'm the same level as Serginho. Eu falei, o Renzo tá muito melhor, tá muito bom, eu não sei como é que vai ser minha luta. Much better. I don't know how this fight's gonna go. Aí é que vem a irmandade de uma equipe, né? O Serginho chegou pra mim e falou, poxa, bicho, não foi ele que me venceu, fui eu que perdi pra ele. Eu fiquei com medo e fiquei nervoso e não consegui emplacar meu jogo. Vai lá e mostra pra ele quem nós somos. So in that, this is where the brother Serginho came to me afterwards and said, hey man, it wasn't him who beat me. I beat myself. I was too nervous. I couldn't get my game going. So I want you to go there and show him who we are. E aí eu fui na final e venci dele novamente. Aí So venci bem com mais facilidade ainda porque eu imprimi meu jogo. Não consegui fazer ponto nem finalizar, mas eu ataquei o tempo inteiro e mantive ele em dificuldade o tempo inteiro. So I went there. We fought in the final, and I did it. I was able to win easier because I was able to imprint and force my game. You know, not making points, you know, but to get more control and to finish. Então, e aí foi, minha carreira no jiu-jitsu foi indo assim até eu chegar à preta, não ter dificuldade na preta. Eu não cruzei luta com o Renzo Gracie mais, mas eu tive um desafio muito, mas muito duro, que era o campeão da categoria de cima, que era do Osvaldo Alves. So I had no problem then until I arrived at the black belt, and I had no problems. I never met Renzo in competition again, and I had no great challenge until I arrived at to fight the champion of the category above, who was from Osvaldo Alves. Que era uma pedra no sapato do Carson Gracie, ele estava sempre ali atrapalhando o peso de cima. Who was a stone in the shoe of Carson Gracie's team. Aí o Carson chegou e falou, ou De La Riva ou Crezi vai ter que subir para lutar com Paulo Caruso. He said, it was Paulo Caruso. Carson said, either De La Riva or Crezi has to go up a weight to take on Paulo Caruso. Como o meu peso natural era uns 2 quilos ou 3 quilos acima do De La Riva, eu sempre tinha que baixar 1 quilinho para ficar na categoria pena, então eu decidi que eu ia para a categoria de cima. So because my natural weight was a few kilos above that De La Riva, and I was always having to cut weight to get to the weight class, I decided it should be me who should gain weight and go up. Com essa, aí acabou eu indo para a final, né? Got to the final. E o Paulo Caruso, como sempre, foi para a final just também. like he always did, he got to the final as well. Aí começou a luta, que não foi uma luta, foi uma guerra. In the fight, it wasn't a fight, it was a war. Ele era muito forte para mim, ele me jogava para tudo quanto é lado, e eu desesperado ali, ele conseguiu uma queda, começou ganhando de 2-0. Você Ele. So the fight was going hard, he was really strong. He managed to get 2 points up by executing a throw. Eu caí dentro da guarda dele, queria fazer minha postura, não conseguia, que ele quebrava minha postura o tempo inteiro. Eu tentava e nada, e ele ali me puxando, eu nada. I landed in his guard, I was trying to get my posture, he was breaking me down constantly. O tempo passando, o pessoal da Carson gritando, Crezi, faltam 4 minutos, são 6 minutos de luta, e ele 2-0 e eu não conseguia fazer nada. So the Carson guys are all screaming at me, saying, we're 4 minutes down, 6 minutes down. We're like, you gotta score. Teve uma hora que eu me lembro, que eu parei dentro da guarda dele e me deu vontade de chorar, que eu falei assim, pô, vai ser minha primeira derrota na minha carreira, eu não vou conseguir ganhar desse cara. So I'm lying there in the guard with no time left to go, and I'm nearly in despair, thinking, I can't do anything here, this is going to be the first defeat of my career. Mas eu não parei de lutar, essa foi a minha vantagem, porque ele começou a demonstrar um pouco de cansaço.
But I never stopped fighting, and that was my advantage because he started to show a little bit of tiredness. Aí eu consegui, faltando menos de 3 minutos, eu consegui chegar na meia guarda. And with less than 3 minutes, I managed to push through his half guard. E aí consegui fingir que eu ia passar a guarda de lado, e ele foi defender o lado, eu caí montado direto. When I tried to pass one side, he blocked that side, and I got straight to the mount. Aí eu já ganhei os 4 pontos. I gained the 3-point move. E aí a luta começou. Ele começou a querer me tirar. He started to get me off. Cansou, eu senti o cansaço, eu saí, botei joelho na barriga, botei pra lá, conclusão. I felt tired, I got up to the knee on belly. And the conclusion? Eu virei a luta pra 13-2. So, won the fight 13-2. Acabou a luta, eu montado nele, mas não conseguindo estrangular porque ele não tinha mais pegada de tanta força que eu fiz para segurar ele. I finished the fight on the mount, but I just couldn't strangle him. The grips had burned out. Bom, essa foi um dos desafios mais fortes que eu tive. Depois disso, começou a minha vontade de transcender, de ir além. Aí eu queria disputar a Olimpíada, eu fui para o wrestling. So this was one of the greatest challenges that I had. After this, I wanted to go to the Olympics. I went off to train wrestling. Aí fiquei na seleção brasileira. And I was in the Brazilian De selection. wrestling, lutando pelo mundo em eventos oficiais para tentar a Olimpíada durante 3 anos. I was fighting all over the world for 3 years to get the Olympic selection. Lutei Jogos Pan-Americanos, For the Pan American Games, seletivas de Olimpíadas. the Olympic selection. E aí, vendo que minha idade estava passando da fase de Olimpíadas, eu já estava com 30 e poucos anos, eu parti para o MMA. But when I was with 33 years, I realized my age was catching up with me for the Olympic selection, and that's when I decided that I was going to go to MMA. Até fazer minha última luta, que foi com o Dan Anderson. Until I gave my final fight, which was with Dan Henderson. Uma luta muito polêmica também, que A controversial fight. a luta estava muito boa. It was a very good fight. Estava muito boa mesmo. Não sei se eu iria vencer, I don't know if I would have won. mas o juiz achou que devia parar a luta e parou. Então ele quis brilhar mais do que os lutadores e fez uma besteira, porque aquela luta podia ter ficado na história. Como a minha última luta e a primeira do Dan Anderson, e a luta ter ido até o final na trocação, porque ninguém ia derrubar ninguém ali não, porque tava duro o negócio. Né? So I'm not saying that I knew I was going to definitely win, but unfortunately the judge got in the way, made some bullshit, and stopped the fight. Ok? Foi essa So it was trajetória. it was my final fight. It was Dan Henderson's first fight, and that was the trajectory. So, ok. Muito obrigado pelo seu tempo. Tranquilo, estamos aí.